A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Aqui é o seu irmão em Cristo, pastor Emílio Géis. E mais um vídeo para a glória do Senhor Jesus. Nós estamos lançando. Queridos, hoje iremos falar sobre dogma. Tanta gente fala em dogma. Outros dizem que querem diferenciar dogma, não sei de que, não sei de o que lá. Mas, na real, você não entende, ou alguns não entendem, com exceção de outros. O que é a palavra dogma? A palavra dogma é uma palavra grega. E ela só é mais, assim, usada pelo lado religioso, que muitos confundem, dizendo, não, mas isso tudo é dogma, não sei o quê. Mas, na real, é o seguinte, o dogma, se ele estiver baseado na palavra de Deus, ele é aceito. Só que quando ele sai no que tange a palavra de Deus e tudo que concerne a Deus, ele não passa simplesmente ou meramente de uma coisa qualquer, de uma coisa implantada por homem. Então o dogma ele é válido, sim, se ele estiver baseado na palavra de Deus e se fazer sentido. Caso contrário, não tem nada a ver. Porque às vezes, irmão, a gente já escutou, já viu em denominações algumas coisas implantadas e as pessoas querem que aquilo tenha vigor, querem que aquilo seja vitalício, mas se não tiver base, se a Bíblia não cobrir isso aí, nada feito. É tudo vão, é tudo coisa de homens. Ele é aceito desde que esteja baseado na palavra de Deus. Se tiver certinho, aí sim. Porque tantas coisas nós temos que separar, irmãos. Temos que separar o que é doutrina, temos que separar o que é dogma não aceito pela palavra de Deus. Temos que separar o que é pecado. E muitos não entendem, não separa isso. Tudo é pecado. Em tudo você está pecando. E às vezes não, irmãos. Temos que entender muito bem e separar as coisas. Então, volto a dizer, como estamos falando de dogma, então é bom que os que não conhecem passem a conhecer e os que já conhecem e já têm uma boa estrutura no Evangelho, que seja refrescado a sua memória. Então, o dogma, quando ele é exagerado, quando não tem nenhum tipo de base bíblica, aí não é aceito mesmo. Porque tem pessoas que é o seguinte, ele implanta alguma coisa na igreja. Não sei se eu posso dizer pessoas, eu posso dizer ministros, pastores, sei lá, alguém que tenta implantar o ministério. Os cabeças aí da vida. Mas não sabe distinguir uma coisa da outra. Se você baseia todo o seu regulamento interno, se baseia tudo ali dentro da palavra de Deus, é claro que vai haver aceitação. Caso contrário, não. Então, irmãos, não é todos que estão aptos para abrir um ministério, uma denominação, sei lá, algo para Deus. Primeiro, você tem que ter chamado, querido. Segundo, você tem que esmerizar-se com a palavra de Deus. Lembra que Deus falou para Josué lá no capítulo 1, versículo 8, que o livro dessa lei não aparte da sua boca. Ou seja, ele tem que meditar dia e noite na palavra de Deus. E em Ezequiel capítulo 3, Deus falando para Ezequiel, ele diz o seguinte: filho do homem, come o que achares, depois transmite para a casa de Israel. Não é simplesmente você chegar, achar bonito e dizer, eu vou tomar conta de um povo. Eu vou abrir um ministério.
Mas você tem que entender, você tem que se esmerizar-se, você tem que ser uma pessoa chamada por Deus, para poder Deus confirmar ou ratificar aquilo que ele tem para com você. Mas voltando ao lado do dogma, então o que é na simplicidade que as pessoas querem pôr como doutrina e sendo um dogma não aceito pela palavra de Deus? Por exemplo, eu quero que todo mundo entre dentro da casa de Deus dessa forma. Eu quero que se vistam dessa forma. Eu quero que falem dessa forma. No meu ministério, o cabelo tem que ser dessa forma. Vestes tem que ser dessa forma. O sentar tem que ser dessa forma. Irmão, isso é mandamento humano, é coisas que não condiz com a palavra de Deus. O que condiz com a palavra de Deus é você, irmãos, viver uma vida em santidade com Deus, em comunhão com Deus, separar-se do pecado, mas dentro da doutrina sagrada, dentro daquilo que Deus constituiu na sua palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos e fiquem com essas palavras nos seus corações. E lembrando que nós estamos no canal O Bíblia. O Bíblia, tornando você um Bíblia. Alguém tem que olhar para você e dizer, olha, esse moço verdadeiramente, ele prega a palavra de Deus. Ele conhece a palavra de Deus. Mas para isso precisa que você seja uma pessoa esmerizada na presença de Deus. Amém, irmão? Deus te abençoe, Deus te bendiga. A paz.